Dos resultados iniciais da investigação nas contas da Previ, o Fundo de Pensão dos Funcionários do Banco do Brasil. A equipe técnica pediu que o levantamento seja convertido em auditoria para aprofundar as causas do déficit de mais de 17 bilhões de reais registrado em 2024. A decisão final caberá ao plenário. No horário de Brasília, 3h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio CBN, ZYC 980, FM 101,7 MHz. João Pessoa, Paraíba. 3h04. CBN Cotidiano. Apresentação: Maiara Medeiros. Olá, boa tarde para você que nos acompanha. Hoje é quarta-feira, dia 9 de abril de 2025. Eu sou Maiara Medeiros. Seguiremos juntos até às 5 da tarde aqui no CBN Cotidiano com muita informação para você. A gente já começa o programa de hoje com o repórter Arthur Lira, porque um avião monomotor caiu enquanto sobrevoava o distrito de São José da Mata, em Campina Grande, no início da tarde de hoje. 2 pessoas que estavam a bordo ficaram feridas, sendo uma de 65 anos e outra de 33 anos. Elas foram encaminhadas para o Hospital de Trauma da cidade, onde recebem atendimentos médicos. O estado de saúde é considerado estável. Arthur Lira, que está no local desde o início aí, né, com as primeiras informações. Boa tarde, Arthur. Qual a situação por aí? Esse avião era utilizado para qual função, hein? Olha, Maiara, boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha pela Rádio CBN. Essa aeronave, que é um modelo monomotor, ela pertence a uma faculdade particular de Campina Grande, que inclusive tem em seu histórico uma escola de aviação. Era uma aeronave de instrução que ela já chegou a ser usada para essa finalidade na faculdade, mas até em nota já foi esclarecido que há um tempo esse trabalho de instrução não estava mais acontecendo com esse avião, mas ainda assim ele pertencia a essa faculdade e estava no Aeroclube de São José da Mata, distrito que fica aqui em Campina Grande. A informação confirmada que a gente tem, de acordo com o Corpo de Bombeiros e com pessoas que trabalham nessa aeronave, é de que um coronel piloto veio de João Pessoa em um outro avião, deixou esse avião aqui na aeronave e pretendia levar esse avião monomotor para João Pessoa, justamente para a manutenção. Estavam nessa aeronave o coronel, piloto de 65 anos de idade, e também um mecânico de 33 anos. E a informação, inclusive, que foi percebida pelas testemunhas, né, que moram ali próximo ao distrito de São José da Mata, é de que logo após a decolagem, essa aeronave ela perdeu o controle. Numa linguagem popular, ela virou de lado e já perdeu o controle caindo, né? Então, as pessoas que estavam perto, quando escutaram o barulho do motor do avião, né, e o momento da decolagem, olharam o avião decolando e logo em seguida ele perdendo o controle e caindo. Foi uma situação muito preocupante porque o Aeroclube de São José da Mata fica muito próximo a residências. E a prova disso é que esse avião, ele caiu e bateu no muro de uma casa, no muro de um quintal. Eu conversei com dona Rosemary, que inclusive ela estava no quintal. Olha que situação, a 20 metros do muro, ela estava tirando as roupas do varal quando esse avião caiu. Por sorte, ela não teve nenhum ferimento, mas um susto muito grande para todos os moradores, obviamente. Na aeronave estavam essas 2 pessoas que nós já citamos, o piloto de 65 anos e também o mecânico. Os 2 tiveram ferimentos dessa queda. Foram socorridos inicialmente por moradores, né, que escutaram os gritos de pedido de socorro e conseguiram tirar as vítimas. O mecânico ele já estava fora da aeronave, mas uma testemunha que ajudou no resgate explicou que o piloto do avião chegou a ficar preso e houve uma preocupação muito grande de retirar esse piloto da aeronave, porque como a asa ficou danificada,
o avião começou a apresentar vazamento de combustível. É tanto que depois, quando o Corpo de Bombeiros chegou, fez todo o isolamento da área, com a preocupação do risco aí de que ocorresse algum incêndio ou alguma explosão do tanque que fica na asa dessa aeronave. As 2 vítimas foram encaminhadas para o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande. O médico Lino Lima, que está acompanhando esse caso, diz que a situação é preocupante. Eles deram entrada pela ala vermelha, pela quantidade de ferimentos, mas o estado de saúde é considerado estável. Testemunhas contaram que o piloto, logo após o acidente, apresentou confusão mental, não sabia explicar onde estava, o que estava acontecendo, muito confuso, mas minutos depois tornou a consciência e explicou que de fato pretendia levar essa aeronave para João Pessoa. Eles, nesse momento, estão passando por exames de imagem, inclusive tomografia. Há uma preocupação com o piloto por conta de uma pancada na cabeça, mas a equipe médica tem uma tranquilidade pelo quadro estável nesse momento, mas ainda assim deve fazer esses exames como forma preventiva de acompanhar a evolução desse caso. Apesar do susto, apesar da queda de um avião, de um impacto muito forte que um acidente como esse causa, é surpreendente que essas vítimas tenham saído, segundo a informação que a gente tem, sem nenhum tipo de fratura. Então, foi um verdadeiro milagre diante de toda essa situação. O Corpo de Bombeiros fez todo o isolamento, mas não realizou, de fato, uma perícia. A instituição que deve fazer isso é o CENIPA, e aí vai ser avaliada a forma como essa perícia vai ser conduzida para tentar identificar o que aconteceu. Em nota, a Faculdade Unifacisa, que é a proprietária dessa aeronave, confirmou que, de fato, tem a propriedade sobre o avião, confirmando que ele a aeronave não estava sendo usada mais para instrução de voos da Escola de Aviação, e também deixando claro que no momento não havia nenhum aluno, A preocupação da universidade em deixar claro de que essa aeronave de instrução ela não estava mais sendo usada para a Escola de Aviação, mas pertencia à faculdade e estava, guardada no aeroclube. A gente continua acompanhando e a qualquer momento na nossa programação devemos trazer mais informações, mas a cobertura completa também estamos preparando para o JPB2. Inclusive uma reportagem explicando como é que é usado um avião para instrução de voo, qual a diferença de potência de um avião, por exemplo, que é monomotor, bimotor, como é que, por exemplo, não era o caso de agora, mas nesses voos de instrução, como é que os alunos eles são acompanhados durante essas aulas. Então, são dúvidas que surgem numa situação como essa e no momento, Maiara, em que a gente acompanha, infelizmente, ou por coincidência ou não, um aumento no número de acidentes com aviões de pequeno porte. Dessa vez aconteceu aqui em Campina Grande, mas podemos dizer que, apesar do susto, as 2 vítimas sobreviveram. Tá certo, Arthur. Obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. Pois é, imagina o susto, não só das vítimas, obviamente, mas das pessoas que moram ali na região, onde aconteceu esse acidente. Ao longo do programa de hoje, ao longo de toda a tarde, a gente traz todas as atualizações sobre esse assunto, estado de saúde das vítimas que foram encaminhadas para o Hospital de Trauma de Campina Grande, como o Arthur bem mencionou, também depoimentos de testemunhas, Arthur conversou com algumas pessoas também pouco depois do acidente, foi informado que a aeronave apresentou um problema logo após a decolagem, o piloto realizou um pouso forçado, então a gente segue acompanhando aí as atualizações sobre esse caso e trazendo todas as informações para os nossos ouvintes ao longo do CBN Cotidiano de hoje. Também hoje a gente fala sobre o caso do ex-árbitro que foi preso aqui na Paraíba hoje pela manhã em uma operação que investiga um grupo suspeito de manipular resultados de jogos de futebol. A ação, denominada Jogada Marcada, faz parte de uma investigação que apura um esquema de manipulação de resultados em partidas nacionais e internacionais, incluindo jogos da Série B do Campeonato Brasileiro e do Campeonato de Angola, na África. Na política, o TCE adia julgamento de Alana Galdino, que seria hoje, para o dia 23 de abril. É isso, Felipe Nunes? Boa tarde para você. Foi isso mesmo, Maiara. Boa tarde para você, boa tarde a quem nos acompanha. O conselheiro Nominando Diniz, relator desse processo no Tribunal de Contas, pegou muita gente de surpresa. Nós esperávamos que essa novela tivesse
um capítulo concluído hoje, mas pelo contrário, esse capítulo deve ganhar novos contornos. Esse julgamento só deve ser retomado no próximo dia 23 de abril, mas eu volto daqui a pouco porque a sessão de hoje foi bastante quente. O Ministério Público teve a palavra, o Ministério Público de Contas, apesar do julgamento ter sido suspenso, o conselheiro relator não gostou disso, a temperatura subiu, mas de fato houve esse adiamento. Ainda na pauta de hoje a gente traz uma entrevista com o deputado federal Luiz Couto, que falou com a CBN um pouco mais cedo e ligou o botão do sincericídio, eu diria assim. Foi bem sincero na entrevista de hoje, criticou o andamento das obras do PAC e rebateu declarações recentes do dirigente estadual do próprio partido, o PT, aqui na Paraíba. Então, é uma pauta bem movimentada na política de hoje. Tudo certo, Felipe. Até já. Até já. E se é quarta-feira, a gente fala também sobre saúde aqui no CBN Cotidiano. É dia de Saúde Alerta com André Teles. Pois é, Mayara, hoje no Saúde Alerta vamos falar sobre saúde materna e neonatal. Um tema que vai muito além do nascimento, né? É sobre garantir que o futuro possa, de fato, nascer e crescer. Eu te convido a refletir com a gente sobre o cuidado com quem gera a vida. É logo mais aqui no CBN Cotidiano. E tem também conversa saudável com Luiz Augusto Mendes. Você conta a verdade em seus relacionamentos? Na coluna Conversa Saudável de hoje, vamos entender por que a omissão ou a distorção da realidade é mais comum do que pensamos. Espero por vocês. Até lá! Com os trabalhos técnicos de Tiago Nunes e edição de Everton Correia, o CBN Cotidiano desta quarta-feira está no ar. Agora são 3 horas e 15 minutos e a equipe da TV Paraíba foi a primeira a chegar ao local do acidente aéreo envolvendo um avião monomotor na região de São José da Mata, distrito de Campina Grande. Arthur Lira conversou com a gente agora há pouco sobre esse assunto direto do local do acidente. Assim que conseguiu ver o avião, ele chegou até o local, conversou com algumas testemunhas por ali, né, pessoas que tiveram um susto gigantesco, moradores que conseguiram acompanhar e até ajudar no socorro das vítimas desse acidente aéreo. Vamos ouvir. Foi, o combustível estava derramando em cima dele quando a gente chegou. Por isso que a gente se avexou mais ainda, né, para tirar ele, com medo do bicho explodir, pegar fogo, né. E ele estava enganchado nas ferragens e com cinto. Aí o meu colega conseguiu cortar o cinto e eu arranquei a porta e a gente puxou ele ali por trás, por debaixo da... Puxou ele tiramos ele pelos braços e depois puxamos ele pelas pernas para cá e trouxemos para cá para a sombra. Pois é, ouvimos Gilson dos Santos, né, que foi uma das testemunhas desse acidente aéreo no início da tarde de hoje. Vamos ouvir agora o senhor José Humberto, que também é morador ali da região, e falou do susto que foi ver o avião perdendo o controle, isso logo após a decolagem. Estava eu e esses dois meninos, né, em frente lá de casa, e quando ele decolou, de primeira quando decolou, ele já deitou aqui. Aí a gente já viu que ele estava com problema. De repente ele veio deitando, a gente saiu acompanhando. De repente ele deitou de uma vez, quando bateu no chão a gente já correu. Quando chegamos ele estava pedindo socorro. Um estava caído fora e o coronel estava dentro, preso nas ferragens. Então o Gilson aqui conseguiu arrancar a porta do avião, arrancou a porta. A gente tentou tirar ele, não conseguiu por o lado de cá. A gente voltou para o outro lado, estourou o cinto, puxou ele por a parte de trás do avião, foi como conseguimos tirar ele. E trouxemos aqui para a sombra, coloquemos aí, mandamos ligar para o SAMU para vir pegar. Eles pedindo muito socorro e o coronel era que estava mais grave, que a pancada foi toda na cabeça, né? Mas o tempo todo ele não falava coisa por coisa, ele não sabia onde estava, ele não sabia com quem estava, se estava só, o que tinha acontecido, ele não sabia. Pois é, outra pessoa que também acompanhou aí o socorro dessas vítimas e ajudou também foi o Joel, que por coincidência ele também presta serviço para a faculdade tutora dessa aeronave. Ele falou que tinha trabalhado na higienização do avião de pequeno porte antes do voo, que terminou com um acidente. Como eu presto serviço para a Unifacisa e esse avião, quem preparou ele ontem para viajar hoje fui eu.
Foi uma surpresa para mim, né? Presta serviço para a Unifacisa, sua limpeza e higienização. Já foi utilizado muito para aula, porém hoje não mais, certo? Aí ele faz só um traslado daqui de Campina Grande para João Pessoa. Vieram de João Pessoa, deixaram um outro avião e ia justamente com esse para João Pessoa também. Assim eu tomei conhecimento que ele decolou e houve alguma falha mecânica. Pois é, relatos, né, de testemunhas que presenciaram esse acidente envolvendo o avião monomotor que caiu enquanto sobrevoava o distrito de São José da Mata, em Campina Grande, no início da tarde de hoje. 2 pessoas que estavam a bordo ficaram feridas, sendo uma de 65 anos e outra de 33 anos de idade. Elas foram encaminhadas para o Hospital de Trauma de Campina Grande, onde recebem atendimentos médicos. O médico plantonista, né, Limo Lima, fez os primeiros atendimentos e atualiza o estado de saúde das vítimas. Pacientes foram atendidos aqui pela equipe do SAMU e prontamente também o pessoal da cirurgia geral, como também a equipe de neurocirurgia e ortopedia, estão dando os primeiros suportes a esses 2 pacientes. Vítimas de uma queda em torno de 150 metros de altura, segundo o relato do copiloto, perdeu a força do motor e acabou caindo. E, segundo o próprio copiloto, um fato também muito interessante que pôde amortecer uma queda e não trazer danos tão graves foi que uma das asas pôde também amortecer essa queda. Bom, estão conscientes, mas claro, passando por exames ainda iniciais, ultrassonografia e tomografia também, para a gente ter uma certeza melhor de que não houve nenhuma lesão mais interna desses órgãos e assim poder liberá-los com maior tranquilidade. Pois é, que bom, né, que apesar do susto, essas vítimas estão bem. A gente segue acompanhando esse caso. Qualquer novidade a gente traz por aqui no CBN Cotidiano. Agora são 3h19. A gente segue falando aqui na nossa programação sobre o caso do ex-árbitro que foi preso aqui na Paraíba hoje pela manhã em uma operação que investiga um grupo suspeito de manipular resultados de jogos de futebol. A ação denominada Jogada Marcada faz parte aí de uma investigação que apura um esquema de manipulação de resultados em partidas nacionais e internacionais, incluindo os jogos da Série B do Campeonato Brasileiro e do Campeonato da Angola, na África. O delegado da Polícia Civil, inclusive, Ademir Fernandes, já deu os detalhes sobre essas investigações. Daqui a pouco a gente escuta a fala dele sobre isso, porque quem está por aqui é Cristiano Sacramento, saiu agora há pouco, né, Cristiano, do CBN Sport Clube, que vocês fizeram a cobertura desse caso também, né? Sim, Maiara. Que situação, né, Cristiano? Pois é, boa tarde para você, Maiara, boa tarde para todo mundo. É lamentável, né, saber que a Paraíba, né, esportivamente, ganha os noticiários do país por conta de mais uma denúncia, né, por conta de mais uma notícia de esquema de manipulação de resultados. Não bastasse a Operação Cartola, né, em 2018. E, Maiara, para a gente entender, né, numa ordem cronológica dos fatos, essa investigação de hoje ela decorre de uma denúncia realizada em 2023 pelo presidente do Goianésia, um clube do estado de Goiás, o Marco Antônio Maia. Ele denunciou à polícia, né, ter sido procurado por um grupo de apostadores, né, investidores em casas de apostas, né, alegando que ele foi acionado por esse grupo para ser uma espécie de intermediador do esquema de apostas. Como é que funciona isso? Ele, como dirigente do mundo do futebol, tem um contato direto com atletas, né? E aí faria essa ponte entre esses investidores, né, entre muitas aspas, e os atletas, né? Ou seja, garantindo a realização desse esquema. E aí a Polícia Civil do Estado de Goiás, né, investigou a fundo a denúncia e foi encontrando os personagens que fazem parte, né, desse considerado esquema de manipulação de resultados. Hoje foram cumpridos mandados em 6 estados do país, trazendo aqui Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão e Pernambuco, além da Paraíba. Aqui na Paraíba, o investigado foi o ex-árbitro profissional, o Diguerro Xavier, que havia sido afastado, inclusive, durante a Operação Cartola lá em 2018, que chamou também a atenção de todo o país. Ele tem 46 anos, estava afastado de atividades profissionais, mas ainda atuando em competições amadoras, né, em ligas amadoras aqui no estado da Paraíba. Esse mandado de prisão, um mandado de prisão e outro de busca e apreensão,
foi cumprido no bairro do Funcionários 2, na zona sul de João Pessoa, e o Diguerro foi conduzido à central de polícia, deve ficar por lá até 5 dias, porque esse mandado de prisão foi de prisão temporária, e aí até a polícia, né, acumular mais provas que faça com que a Polícia Civil, tanto do estado de Goiás, com o apoio aqui da Polícia Civil da Paraíba, possam compreender, né, como funcionava, né, os números movimentados por esse esquema. É um esquema gigantesco, né, Cris? Estima-se que, né, só nesse esquema 11 milhões de reais foram movimentados, e a fraude, ela consiste em jogos do Campeonato Brasileiro da Série B e também do Campeonato angolano. Ou seja, é um esquema que vai além das fronteiras, inclusive, do nosso país. Lembra até, Mayara, saindo um pouco do escopo dessa operação, as próprias casas de apostas que acabam, em alguns momentos, sendo alvos, né, desses esquemas. As casas de apostas, elas criaram já mecanismos, ou pelo menos estão criando mecanismos. A cada ano que passa, a gente vê esse assunto em debate, para evitar justamente situações como essa. Sim. Lembro que na primeira rodada desse ano do Campeonato Brasileiro, algumas casas de apostas reportaram à polícia movimentações suspeitas em detrimento de um cartão amarelo tomado por um jogador. Ou seja, houve um grande volume de apostas em determinada situação, e aí as casas de apostas em contato com a polícia estão tentando criar esses mecanismos. De fato, é uma situação que é ainda muito ramificada, né? A gente sabe que há um grande volume de pessoas que gostam de apostar, né? Pessoas que gostam de investir, só que isso está criando, de fato, uma grande teia, né, de manipulação de resultados que prejudica o esporte, prejudica toda a compreensão que a gente tem do que é o esporte, que é com a questão da manipulação. E aí essa operação, ela deu seguimento, né, após essa denúncia em 2023, tendo esse desdobramento aqui importante em 2025. A gente lamenta demais porque é um assunto recorrente, né? A gente acompanha o futebol, acompanha sempre de forma recorrente essas movimentações, e estamos aqui também acompanhando toda essa articulação da polícia com relação a esse grupo que foi alvo dessa operação hoje. É isso, Cris. Obrigada, viu, pelas informações. Inclusive, a gente tem uma fala do delegado da Polícia Civil, Ademir Fernandes, né, que já deu detalhes sobre essas investigações, sobre esse caso, e a gente escuta agora. Manipulava jogos do Campeonato Brasileiro Série B. Aparentemente, essa investigação é de 2023 e eles também tinham articulação com campeonatos lá de Angola, né, da África, país. E nós não temos mais informações porque existe o princípio de compartimentação da investigação. Então, nos é passado apenas o que é importante, né, para que a gente possa entender o que está acontecendo com a investigação para poder colaborar, né? A nossa participação foi um apoio operacional e logístico. Recebemos os policiais de Goiás aqui em João Pessoa e com eles fomos até o local para cumprir os 2 mandados de busca e de prisão. Então, essa investigação possivelmente começou em 2023, né, e os jogos do universo esportivo pode ser vários outros, né? Pelo que eu sei, até onde nós tivemos conhecimento, são jogos de futebol. Pois é, a gente segue acompanhando aí esse caso, porque além das prisões que aconteceram aqui na Paraíba, estão previstos o cumprimento de 7 mandados de prisão e 9 de busca e apreensão em 6 estados do país. Agora são 3h26. A gente muda de assunto para falar sobre uma realidade que ainda preocupa muito. Vira e mexe, a gente fala sobre esse assunto aqui no CBN Cotidiano. E são as crianças que são registradas sem o nome do pai. Uma situação ainda muito presente em nosso país e que reflete uma realidade em que o pai se ausenta aí do processo de reconhecimento da filiação, reconhecimento da criança, isso seja por falta de responsabilidade, desinteresse ou conflitos entre o casal. São várias as razões, né? Cada caso é um caso. Para ter uma ideia, a cada dia, né, 7 bebês são registrados sem nome do pai aqui na Paraíba. Então, são mais de 10 mil crianças registradas desta maneira.
Essa média aí é baseada nos dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, a ARPEM Brasil. Diogo Pinheiro está por aqui com esse assunto. Oi, Diogo, boa tarde para você. Maiara, boa tarde aos ouvintes da CBN. A chegada de uma criança a uma família sempre é um momento de alegria, né? Seja planejado ou não, a gente vê muitos pais e mães celebrando esse momento. Mas apesar disso, ainda existe esse cenário de abandono, né? Como você falou, nos últimos 4 anos, 7 crianças são registradas por dia sem o nome do pai. Ao todo, o número total aí de 10.592 pessoas, crianças, bebês registradas sem pai durante esse período de 2021 e 2024, segundo a ARPEM Brasil. E esse levantamento é feito por meio dos cartórios, né? O pessoal dos cartórios que faz esse registro civil é quem faz esse levantamento também. Eu conversei com a vice-presidente da Associação dos Notários e Registradores da Paraíba, a Ana Cecília, e ela afirmou que esse número pode ser até maior. Veja bem, a cada registro de criança no cartório sem a paternidade estabelecida, a mãe é instada a declarar o suposto pai ou assinar uma declaração de que não tem interesse de declarar. Então, ao final do mês, né, todos os cartórios do Estado fazem um relatório e esse relatório é enviado ao órgão próprio, né, do Ministério Público, que está com essa pasta, né, de redução do subregistro paterno. A média mensal de registro sem paternidade estabelecida é de 10, de 7 a 10 registros por mês, isso no horizonte de um cartório com uma média de 150 registros, né? O relatório que foi feito pela ARPEM Brasil, ele traz uma média de 2.500 registros de nascimento ano, em média, né? Sem paternidade estabelecida. Agora são 3h29. A gente vai para o repórter CBN. Na volta, a gente continua falando sobre esse assunto, Diogo. Repórter CBN. Quarta-feira, 9 de abril de 2025. O dólar inverteu o sinal e opera em forte queda de 2,08%, cotado a R$ 5,87. O movimento acontece após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar uma redução para 10% das tarifas recíprocas impostas a dezenas de países. A China, que retaliou a medida do republicano, fica fora da lista e será taxada em 125%. As bolsas americanas passaram a registrar forte alta após o novo anúncio de Donald Trump. A Comissão de Direitos Humanos e Legislação do Senado aprovou o projeto de lei que autoriza o porte de arma temporário para mulheres sob medida protetiva de urgência. A proposta mantém a necessidade de cumprir os requisitos exigidos pelo Estatuto do Desarmamento, como capacidade técnica e psicológica para o manuseio. O texto agora segue para análise da Comissão de Segurança Pública da Casa. As escolas de educação básica do país registraram 47 milhões e 100 mil matrículas em 2024. O número representa redução de 0,4% na comparação com o ano anterior. Foram quase 216 mil matrículas a menos. No período, a rede pública apresentou queda, enquanto a particular teve expansão. Os dados são do Censo Escolar e foram divulgados pelo Ministério da Educação. Pelo menos 22 pessoas foram presas na região metropolitana de Salvador numa operação contra um esquema de lavagem de dinheiro por meio de rifas ilegais. Segundo a Polícia Civil, o grupo movimentou 680 milhões de reais. A quadrilha cometiu o crime por meio de redes sociais. Entre os detidos estão 5 policiais militares e um influenciador digital que tem mais de 420 mil seguidores. No horário de Brasília, 3h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Esta próxima meia hora do CBN Cotidiano tem o oferecimento de Aliança Madeiras e Material de Construção, produtos de qualidade e preço baixo.
CBN Cotidiano. Agora são 3 horas e 32 minutos, voltamos com o CBN Cotidiano. A gente vinha falando sobre um dado super preocupante, né? Que a cada dia 7 bebês são registrados sem nome do pai aqui na Paraíba. E aí são mais de 10 mil crianças registradas dessa maneira, né, Diogo? Exatamente, é um número alarmante divulgado aí pela ARPEM Brasil, a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais aqui do país, e a gente estava ouvindo a Ana Cecília, que é vice-presidente da Associação dos Notários e Registradores aqui da Paraíba, falando sobre esse processo, de como os cartórios fazem os registros, dessa ausência, né, dessa falta de registro, na verdade, do nome do pai nos registros dessas crianças, e como eles são encaminhados para o Ministério Público, que tem uma comissão específica para tratar sobre esse assunto. E o número aumenta, sabe? É mais alarmante. Em todo o Nordeste, entre 2021 e 2024, foram mais de 200 mil crianças registradas com um pai ausente. É um número que, de fato, impressiona. Continua sendo um número assim, devastador, né? Porque, no caso, assim, é tirar, né, do filho direitos como direitos hereditários, direitos patrimoniais, direitos de afetividade também, que, né, dizem respeito à formação do caráter da pessoa, né? A gente vai ouvir agora a Luana Farias, que é uma das pessoas que não teve registro paterno. O impacto emocional dessa ausência perdura até hoje. Ela hoje tem 37 anos e ela comentou que esse impacto até hoje dá para se sentir na vivência. Eu acredito que a pessoa que passa por esse tipo de situação, ela sente mais a necessidade de ser aceita, de buscar aceitação, de buscar pelo emocional. De certa forma, ela se sente meio que abandonada por uma coisa que nem tem culpa. Porque eu não tenho culpa do que aconteceu entre os meus pais, eu nem sei direito o que aconteceu entre eles, mas a maior vítima dessa situação fui eu, como tantas outras pessoas que sofrem por conta dessa mesma situação. E eu ainda tive, a sorte de saber quem é o meu pai, de ter a convivência, embora que mínima, com ele. Mas, infelizmente, outras pessoas têm situações ainda piores, que sequer o nome dele, sabe, sequer a identidade, a pessoa, a fisionomia do pai conseguiu ter. E aí, nesse sentido, Maiara, o Ministério Público da Paraíba iniciou uma campanha que pretende não só conscientizar a sociedade sobre esse assunto, mas também tentar diminuir esse índice de registros ausentes de paternidade, né? A coordenadora do Centro de Apoio Operacional em Matéria Civil e de Família, promotora Liana Carvalho, comentou sobre esse trabalho do Ministério Público. O combate ao subregistro paterno é uma das atribuições do Ministério Público para garantir os direitos de crianças e adolescentes. A criança e o adolescente têm direito a ter o nome do pai e da mãe no seu registro civil. Caso a criança não tenha o nome do pai, a mãe ou representante legal pode procurar o Ministério Público para atuação nesse sentido, que consiste em notificar o suposto pai, chamá-lo para tentar o reconhecimento espontâneo da paternidade, ou, caso não haja reconhecimento espontâneo, pode ser realizado o DNA e, através da constatação da compatibilidade genética, isso leva a uma audiência para reconhecimento formal da paternidade e, a partir daí, outros direitos já podem ser formalizados na própria Promotoria de Justiça, como alimentos e visitação. E aí, nessas situações, é importante a gente repetir mais uma vez aqui, reforçar, como a gente vinha reforçando na fala da Ana Cecília, agora na da promotora, e a gente vai novamente reforçar. O que está em questão não é exatamente a presença, a estadia daquela pessoa ali, mas são os direitos dessas crianças e adolescentes, que vão desde os direitos patrimoniais até também os de afeto, os de família. A criança e o adolescente que não tem um pai registral podem perder de acessar direitos como alimentos, herança, pensão por morte ou pensão alimentícia. Então, são direitos que devem ser garantidos à criança e ao adolescente, além da convivência com o pai e a mãe, que também é um direito garantido pela Constituição, a convivência familiar. Além da falta de direitos que poderiam ser acessados, a ausência do nome do pai no registro
pode desencadear algumas questões sociais ou psicológicas, pela ausência de atendimento ao padrão e pelo sentimento de rejeição, que pode afetar emocionalmente aquela criança ou adolescente, levando a consequências na sua autoestima. E nem sempre um lar afetuoso é suficiente para suprir essa falta. Eu posso dar até um testemunho pessoal aqui, que eu estou dentro dessa estatística também. Eu só recebi o registro paterno depois de um processo judicial nesse sentido, ainda na infância. E é bem como Luana falou, enfim, sofrer as consequências de uma coisa que você não tem culpa, que você não causou e que você também não tem culpa e que perdura por um bom tempo da sua vida, quiçá a sua vida inteira, porque o trabalho psicológico, o trabalho sentimental, por mais que, como no meu caso, tenha vivido num lar afetuoso, num lar que a presença física não faltou, mas a presença emocional, que é o que de fato às vezes está em questão entre essas crianças, adolescentes, até na vida adulta também, que é um fator importante no crescimento dessas pessoas, e eu falo do crescimento porque é especialmente nessa fase onde os pais se fazem presente, onde a família se faz presente, tudo isso sente-se falta. E aí exige um trabalho assim dobrado de psicologia, de terapia, não só psicológica, mas emocional também, psicossocial em alguns casos, que chegam a ser até mais graves também em torno dessa ausência, para que a pessoa consiga ter uma vida usual, não vou dizer normal, porque a normalidade é muito subjetiva, mas seguir em frente, né, de alguma consiga forma. seguir em frente na sua vida e consiga ter uma vida funcional, uma vida de verdade, porque, como a promotora falou, isso pode afetar até o emocional dessas pessoas e prejudicar o emocional dessas pessoas que às vezes nem sabem quem são os pais. Eu tive, assim como a Luana, eu tive a sorte de saber, digamos assim, a sorte de saber, de conhecer, de ter uma convivência, mas isso pode afetar pessoas que não sabem quem é até hoje, e aí podem nunca ter... viu o rosto, né? Exatamente. Saber isso, como é. E pode-se ter essas lesões, digamos assim, emocionais até hoje, que podem perdurar também por uma vida inteira. Sim. Então é um trabalho importante feito pelo poder público, e é um trabalho importante também essa, digamos assim, essa resistência das mães, não só em serem mães solos, mas também lutar para que o filho, a filha tenha não só o nome do papel, mas que tenha uma representação paterna ali também, em assumir corresponsabilidades na criação e no crescimento desses filhos, não só no emocional, mas também no financeiro, que é muito importante, no patrimonial, quando a gente fala de mães que criam os filhos sozinhos. Dessas crianças, Exatamente. dessas pessoas. Você falou sobre essa questão das mães, Diogo, da pressão, né, que essas mães, muitas vezes avós, que às vezes são as avós também que estão ali na rede de apoio, sofrem ao longo da vida para suprir, digamos assim, entre aspas, essa falta, essa ausência, né? Sim. Até no caso, até aproveito para dizer, abrir um parênteses, que eu sinto muito que você tenha passado por isso, né? E que bom que você passou por isso, de alguma forma atravessou isso e hoje está aí dando esse testemunho. Mas a própria Luana, que falou com você, conversou com você na matéria, ela relatou que a mãe dela, que ela tem um probleminha na mão, Sim. porque uma vez ela quebrou essa mão e foi ao hospital, e na hora de ali na recepção que precisava fazer o cadastro, né, para que ela fosse atendida, recebesse atendimento médico, a mãe dela desistiu do atendimento porque ficou com vergonha de não preencher a parte do pai, porque não tinha o pai para preencher ali. E aí passou, e até hoje ela tem um probleminha na mão por essa questão, né, por esse sentimento que a mãe dela viveu naquele momento, a pressão que ela sofria, tudo estava muito novo, ela ainda era criança, Luana, hoje ela é uma adulta, né, mas ela ainda era uma criança, então imagina, né, muito se fala obviamente sobre o que essas crianças, o que esses filhos que vivem isso sofrem para o resto da vida. Sim. E também entra aí essa questão das mães, né? Da família como um todo, né? E o que a gente quer provocar com isso são relatos, de fato, relatos tristes, relatos que deixam a gente cabisbaixo, mas o que a gente quer provocar com isso não é uma tristeza, ou, digamos assim, um dó, mas o que a gente quer provocar ao ouvinte, as pessoas, é o senso de responsabilidade que essas figuras paternas precisam ter diante das famílias que constroem, sejam planejadas ou não, estejam num espectro com muitas aspas, acidental ou não,
mas que tenham esse senso de responsabilidade para dividir não só o aspecto patrimonial, o aspecto financeiro, mas o aspecto emocional também, que já puxa muito, digamos assim, na vida de mãe solo. Imagina de criação, crianças... né? A formação daquela pessoa. Exatamente. Imagina das crianças e adolescentes que crescem sem ter uma base sólida emocional, e nem precisa a gente voltar para muito tempo, tem que engravidou, tem que casar, formar uma família. Não, isso aí não é o que está em discussão, mas o que está em discussão é a responsabilidade que as figuras paternas precisam ter, estando numa família junto com matrimônio, com casamento ou não, mas que precisa existir diante das crianças e adolescentes que podem crescer e que não devem crescer com todas essas sequelas da falta de afeto e de presença paterna também. É isso, Diogo Pinheiro, obrigada pelas informações. Até já. Até mais, até já. Agora são 3h43, a gente vai para o intervalo rapidinho e volta daqui a pouco com o Momento da Política. CBN Cotidiano. Oferecimento Aliança Madeiras e Material de Construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Na Aliança Madeiras, clientes especiais como você merecem produtos de qualidade, rapidez na entrega, preços baixos e descontos imperdíveis, além de parcelar suas compras nos cartões. Aliança Madeiras e Material de Construção. Aqui tem o melhor para você. Na Principal do José Américo, fone 3231-1513. Vou repetir. Na Principal do José Américo, fone 3231-1513. Você sonhou em ter seu próprio negócio, mas hoje se sente refém dele. Falta direcionamento certo, processos organizados e um time de alta performance. Na Trilha Consultoria, guiaremos na reestruturação da sua empresa. Neste mês estamos oferecendo um diagnóstico gratuito. Envie uma mensagem para 83991996641 ou pelo site trilha.com com 2 Is. Aumente seus resultados e alcance sua liberdade. A TV Cabo Branco está chegando com o Circuito Comunidade em João Pessoa, o dia 12 de abril. Tem corte de cabelo, vacina, emissão de documentos, dicas de emprego para jovem aprendiz, diversão para criançada e muitos outros serviços na Praça da Amizade, no Rangel. É a TV Cabo Branco e o Circuito Comunidade, de mãos dadas com você. Apoio: Prefeitura Municipal de João Pessoa, cidade em crescimento. E Café São Brás, o café que mexe com você. A internet do seu celular vive caindo? Provavelmente você escolheu a operadora errada. Com a BrisaNet, você garante o chip 5G que te conecta de verdade. Por R$ 29,99 por mês, você recebe 20 GB, com WhatsApp, Facebook e Waze ilimitados. E com a certeza de que não vai ficar sem sinal. Garanta o seu Brisa Chip 5G em nossas lojas. BrisaNet, sua nova operadora móvel. Prepare-se para a maior operação de vendas do ano. Vale Tudo Eurovia Renault. Aqui vale tudo para fazer o melhor negócio e ter você como cliente. Será neste sábado, 12 de abril, das 8 às 20 horas. Aproveite as nossas ofertas em uma das nossas lojas na Paraíba, em Cabedelo e na Epitácio. Não compre o seu Renault antes de conferir a super condição que só a Eurovia, a maior, preparou para você. Desacelere, seu bem maior é a vida. Aveia São Brás apresenta seu bom dia com muito amor, com muita fibra e muito sabor, muita saúde, muita felicidade. Chegou a Aveia São Brás, que qualidade. A São Brás que tá na casa da gente. Agora tem aveia, experimente. Chegou a Aveia São Brás, aproveite esse sabor. CBN Cotidiano. 3h46. Momento da Política.
O Tribunal de Contas do Estado adiou o julgamento de Alana Galdino, que deveria ser hoje, para o dia 23 de abril. É isso, Felipe? Boa tarde para você. Oi, Maiara, boa tarde para você. Boa tarde especial a quem nos acompanha. Sim, teve esse adiamento desse julgamento da representação do Ministério Público de Contas, que estava previsto para acontecer hoje. De fato, a sessão colocou na ordem do dia essa representação, mas qual foi a surpresa da vez? O relator do processo, o conselheiro Nominando Diniz, solicitou o adiamento para o dia 23 de abril. E qual foi o argumento, Maiara, utilizado aí pelo conselheiro? Ele solicitou que o processo fosse retirado de pauta e encaminhado para uma auditoria técnica antes de entrar no julgamento do Pleno da Corte. Foi uma sessão bem movimentada, isso porque ela contou com a participação, inclusive, de deputados estaduais, informação que eu havia antecipado ontem, aliados do deputado Adriano Galdino, como o deputado Felipe Leitão, vice-presidente da Assembleia. O próprio Adriano chegou a estar presente, o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, a deputada estadual doutora Paula, entre outros parlamentares, acompanharam a sessão e houve essa surpresa do relator, conselheiro Nominando Diniz, solicitando esse adiamento. Foi uma sessão quente porque o Ministério Público de Contas também solicitou a palavra, mesmo sem o julgamento ter o prosseguimento. As procuradoras que assinaram a representação rebateram algumas críticas que sofreram ao longo dos últimos dias. Daqui a pouco vamos ouvir o que uma delas disse, mas temos um trecho aí da solicitação feita pelo presidente, pelo conselheiro Nominando Diniz, relator do processo, explicando as razões pelas quais pediu o adiamento. Foi imediatamente autuado como processo que tem prevalência sobre o exame dos requisitos objetivos e constitucionais do processo administrativo 019-07/25. Peço sobrestar este processo, retirar de pauta e encaminhar para o exame da dota auditoria o processo de representação de número 019-67/25, posteriormente enviada ao Ministério Público de Contas e com fundamento no mesmo regimento interno. Artigo 39, inciso 7, agendo desde já para o dia 23 de abril de 25, este processo de representação. E aí, essa solicitação foi aprovada pelo Pleno. Vale lembrar e explicar à nossa audiência que ainda não era análise do mérito da nomeação, mas análise da representação do Ministério Público de Contas, que questionava a forma como se deu essa aprovação na Assembleia Legislativa da Paraíba e questionava também as qualificações de Alana Galdino, que é formada em Direito, estuda Medicina e exercia um cargo no governo do Estado por mais de... no currículo apresentado ao Tribunal de Contas, a defesa, o corpo técnico da defesa de Alana Galdino informou que ela cumpria os pré-requisitos, inclusive com essa experiência de mais de 10 anos aí como alguém que estava na administração pública, e o Ministério Público de Contas questiona como ela conciliava essa função no governo do Estado com o fato de cursar medicina lá em Campina Grande, além de tentar entender também se ela cumpre esses pré-requisitos. Então foi um passo dado pelo conselheiro de ter mais um argumento técnico, eu diria assim, antes de entrar na discussão da representação do Ministério Público de Contas. E aí o que aconteceu? As procuradoras Sheila Barreto e Isabela Falcão, que representam o Ministério Público de Contas, que ultimamente foram questionadas e criticadas pela forma como o Ministério Público de Contas se comportou nos últimos dias, defendendo que houvesse uma análise mais técnica, e também elas foram criticadas por serem mulheres que estariam questionando uma mulher
como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. A procuradora Isabela Falcão pediu a palavra, que foi concedida pelo presidente do Tribunal de Contas, e rebateu essas críticas que foram direcionadas ao Ministério Público de Contas. Algumas vozes questionaram o fato de 2 mulheres terem impugnado a candidatura de uma outra mulher a um cargo de destaque, alegando as motivações as mais mesquinhas de nossa parte. Neste ponto, mais uma vez, cabe relembrar que o MPC impugnou indicações também de outros conselheiros à época em que foram indicados, sempre norteado pelo princípio da legalidade, impessoalidade, dentre outros. Impugna-se, portanto, o procedimento e seus ritos, e a insuficiente demonstração de preenchimento de requisitos necessários, e não a pessoa em si da indicada. Asseguro-lhes, excelências, que ninguém mais do que nós, também mulheres, gostaríamos de ver um número cada vez maior de figuras femininas ocupando posições de destaque e com voz para discutir e fiscalizar políticas públicas cada vez mais inclusivas e que equilibrem o jogo entre homens e mulheres na sociedade. Mas não basta ser mulher. É preciso que essa representatividade dê um passo a mais, o passo da competência e da autonomia das mulheres nos cargos públicos. Competência e autonomia é o que se espera, é o que espera a sociedade daqueles que pretendem acessar os cargos da cúpula administrativa pública. Agora, o que é que o conselheiro disse disso aí, hein, Felipe? O conselheiro Nominando Diniz não gostou, né, dessa intervenção que foi concedida ao Ministério Público de Contas, mas só reforçando que a palavra da doutora Isabela Falcão, portanto, foi para defender a prerrogativa do Ministério Público de Contas, dizer que o MPC já havia feito questionamentos no processo de nomeação de outros conselheiros e reforçando aqueles questionamentos relacionados ao processo e à representação do Ministério Público de Contas, que questiona a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça sem a sabatina. A gente trouxe aqui essa discussão na semana passada. A votação em plenário no dia 18, ou seja, um dia após a aprovação na sabatina, e a nomeação oficial feita pelo governador poucas horas depois, num processo bem rápido. Então, o Ministério Público quer que todos esses questionamentos relacionados a qualificação de Alana Galdino sejam respondidos para, segundo as procuradoras, esse cargo ser preenchido por alguém que preenche as qualificações. Mas, respondendo à sua pergunta, o conselheiro Nominando Diniz, que também já havia dito aqui à CBN que vai fazer uma análise técnica e objetiva, sem levar em conta discussões políticas nesse processo, se irritou com essa fala, não propriamente com o conteúdo da fala, mas com o espaço que foi dado ao Ministério Público de Contas, porque, segundo o conselheiro Nominando Diniz, o presidente do tribunal não deveria ter concedido essa palavra, já que não houve um julgamento. Ele pediu um adiamento, que inclusive foi aprovado, e, segundo ele, não deveria haver, naquele momento do processo ou da discussão, esse espaço para uma fala do Ministério Público de Contas. Temos um trecho dessa fala do conselheiro Nominando Diniz, que ficou bastante irritado com essa intervenção da procuradora do MPC. Esse processo não é um alecrim dourado, não. Isso é um processo igual a todo e qualquer outro processo. Eu estou há 22 anos, pela primeira vez, eu vi Vossa Excelência abrir para o denunciante. O denunciante não pode denunciar, analisar, dar o parecer e julgar. Pela primeira vez eu estou vendo em 22 anos. O mesmo Código Civil que foi citado diz: ninguém poderá ser responsabilizado por aquilo que não deu causa. Tanto o Código Civil de 16 como de 2002. Eu analisarei no despacho que mandar para a auditoria. Portanto, nego a pretensão. E vou fazer isso nos autos. Porque não é discurso que vai interferir no meu trabalho. Nem interno, nem externo. Deixo com todas as letras. Não adianta discurso. Tenho dito e peço que submeta à votação. Foi uma declaração de Nominando Diniz, respondendo também a uma solicitação do Ministério Público de Contas que, nesse pronunciamento feito
pelas procuradoras, que não somente Isabela falou, mas Sheila Barreto também, elas propuseram aí que os processos relacionados a Alana Galdino pudessem ser julgados conjuntamente, porque a gente sabe que além dessa representação do Ministério Público de Contas, há também uma denúncia apresentada por uma ex-candidata vereadora de Cabedelo, Morgana Macena, questionando também a indicação de Alana Galdino. A gente sabe que são várias frentes de questionamento, então as procuradoras solicitavam que todos os processos fossem julgados conjuntamente, e o conselheiro Nominando Diniz, relator do processo, teve essa reação descontente, né, como as coisas foram conduzidas na sessão de hoje, mas houve a resposta, né, eles discutiram no momento da sessão, e o presidente do Tribunal de Contas respondeu a declaração aí do conselheiro Nominando Diniz, Fábio Nogueira, dizendo, inclusive, que apenas concedeu a palavra por uma questão de respeito também, para que todos pudessem apresentar seu ponto de vista em relação ao que estava previsto para acontecer hoje no Tribunal de Contas. Eu pedi pauta para julgar uma representação do procurador Bradson, que é o próximo processo. Será que ele vai ter direito também? Deixa eu concluir, conselheiro Nunes. Eu facultei a palavra ao Ministério Público por deferência, enfim, acho que não há nenhuma prejudicialidade nisso. Facultei também a palavra aos órgãos, ao Poder Executivo, a Assembleia Legislativa e a própria indicada, a conselheira, para garantir a paridade de armas. A gente lembra que o conselheiro Nominando Diniz havia dito aqui na CBN que esse processo levaria cerca de 30 dias. No mês passado ele estava viajando, inclusive eu trouxe a informação. Ele estava na Salamanca, na Espanha, né, na Universidade de Salamanca, onde fez uma palestra de combate à corrupção. Disse que na volta avaliaria essa representação e que o processo todo, inclusive o julgamento do mérito da nomeação, levaria cerca de 30 dias. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer, já que o julgamento dessa representação vai ser no dia 23 de abril, ou seja, daqui a 2 semanas ainda, praticamente, né? Esse processo deve ser questionado ainda pelo Ministério Público de Contas, porque há um espaço tanto para a defesa construir seus argumentos a partir de agora. A auditoria vai apresentar os dados, né, que forem coletados nesse momento, porque a auditoria se propõe a ser técnica para subsidiar, inclusive, o voto do conselheiro Nominando Diniz, e há também o espaço para a defesa construir os seus argumentos nesse momento. Eu acho que há, portanto, é um período que servirá tanto para a preparação da defesa de Alana Galdino, quanto também para eventuais ações do Ministério Público de Contas. A gente sabe também, como eu trouxe a informação, que o MPC solicitou uma ação à Procuradoria-Geral da República, levantando os mesmos questionamentos se Alana Galdino cumpre esses pré-requisitos que estão contidos na Constituição do Estado e no regimento interno do próprio Tribunal de Contas. Então, haverá muito pano para a manga ainda até o dia do julgamento dessa representação no Ministério Público de Contas, Mayara. Felipe, tem participação aqui do nosso ouvinte Paulo. Ele está perguntando, né? Ele falou: olá, deixa eu ver se entendi. O relator disse que nega a solicitação do MP Contas, acho que ele está querendo falar do tribunal, né? Adiantou o voto, uma dúvida que ele está tendo, se nega a solicitação. Negava a solicitação que foi feita pelo Ministério Público de Contas para juntar todos os processos e que todos fossem julgados ao mesmo tempo. Não somente a representação do Ministério Público de Contas, mas também a ação movida pela ex-candidata de Cabedelo, Morgana Macena, contra a nomeação de Alana Galdino. E, Nominando, enfatizou que o julgamento é sobre a representação do Ministério Público de Contas. Tá certo. Agora são 4h01. A gente vai para o repórter CBN e volta daqui a pouquinho com o Momento da Política. Repórter CBN. Quarta-feira, 9 de abril de 2025. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou que a Polícia Rodoviária Federal extrapolou a função de patrulhamento de estradas ao atuar em operações típicas da Polícia Federal e das polícias civis. Ele também defendeu a decisão da Direção-Geral da PRF, que suspendeu convênios com outros órgãos, como o Ministério Público. As declarações foram dadas durante uma audiência na Comissão de Segurança Pública do Senado.
A lista suja do trabalho escravo foi atualizada com 155 novos empregadores. O cadastro tem 745 nomes e foi publicado hoje pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Entre as atividades econômicas com maior número de patrões estão criação de bovinos, cultivo de café e trabalho doméstico. A lista é atualizada a cada 6 meses. O ministro da Educação, Camilo Santana, criou um grupo de especialistas para acompanhar os indicadores nacionais de alfabetização, orientar a pasta e garantir transparência. A medida foi tomada após o INEP deixar de divulgar inicialmente dados do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. As informações foram publicadas depois de uma determinação de Camilo Santana. O Instituto alegou uma margem de erro considerável entre os estados. Subiu para 124 o número de pessoas mortas após o desabamento do teto de uma discoteca em Santo Domingo, na República Dominicana. Mais de 100 vítimas ainda estão desaparecidas. Uma governadora local e 2 jogadores de beisebol do país estão entre os mortos. As equipes de emergência continuam fazendo buscas nos escombros. No horário de Brasília, 4h02. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Cotidiano. Apresentação: Maiara Medeiros. Agora são 4h03, começando a segunda hora da nossa programação local aqui no CBN Cotidiano, nesta quarta-feira, dia 9 de abril de 2025. Participe no 981-32-4088, o 981-32-4088, que é o nosso número no WhatsApp. Lembrando que a gente está também com transmissão no cbnparaíba.com.br, onde você pode não só nos ouvir, mas também nos assistir ao longo da nossa programação, e também no nosso canal no YouTube, né? É só pesquisar lá por CBN Paraíba, que você nos encontra também nas nossas transmissões ao longo de todo o dia, né? No CBN João Pessoa, no CBN Esporte Clube e no CBN Cotidiano, à tarde, até às 5h da tarde. A gente segue por aqui com o Momento da Política, porque, Felipe, o deputado federal Luiz Couto concedeu uma entrevista hoje pela manhã, né, ao CBN João Pessoa, e deu algumas declarações que a gente pode considerar polêmicas, né? Com certeza. Ele concedeu essa entrevista hoje ao CBN João Pessoa após um período, eu diria até de certo silêncio em relação a alguns temas da política aqui da Paraíba. O deputado que sempre está lá em Brasília, claro, para exercer o ofício e a função de deputado federal, mas era uma entrevista que nós já buscávamos há algum tempo, e o deputado Luiz Couto ligou o botão da sinceridade hoje aqui na CBN. Tanto no que tange a política pública, né, porque ele falou também de administração, quanto de política partidária. E aí eu começo falando da visita recente de ministros do governo federal, do ministro Rui Costa, da Casa Civil, e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, na última segunda-feira aqui em Paraíba, para discutir com o governador João Azevedo e com prefeitos o andamento de obras do Programa de Aceleração do Crescimento. E o deputado Luiz Couto, que é do PT, da base, obviamente, do governo do presidente Lula, reconheceu que essas obras estão a passos lentos, fez cobranças aos gestores e disse que vai trabalhar, né, para que essas obras possam ser concluídas aqui no estado da Paraíba. Fez críticas aí aos 3 níveis de administração e não poupou o próprio governo federal. Vamos ouvir o que disse o deputado Luiz Couto, cobrando o andamento dessas obras aqui no estado. Nós estamos verificando de que até hoje nada foi concluído. Depois do PAC colocado, por exemplo, Cabedelo, a estrada de Cabedelo, essa é uma vergonha. O que deu de dinheiro para que o povo está reclamando? E agora vem mais dinheiro para poder concluir isso aqui. Então é preciso, por isso que eu estive lá na sessão e cobrei que é precisa fiscalização, precisa ser acompanhamento. E é importante que a própria comunidade possa estar atenta. E, nesse sentido, nós consideramos de que é fundamental o PAC, mas precisa
fazer com que elas sejam acompanhadas, e essa é uma função também do parlamentar, tanto estadual como federal, para efetivamente fazer com que nós tenhamos recursos, mais ações que possam trazer qualidade de vida e dignidade para todo o nosso povo. Deputado Luiz Couto, que se comprometeu a participar dessa fiscalização e também fez uma cobrança a prefeitos do interior do estado, que, segundo ele, quando executam algumas obras com recursos do governo federal, não colocam ou não tornam público ou para o público, né, a informação de que as obras são executadas com recursos do governo federal. Essa é uma reclamação de Luiz Couto, que também foi feita por parlamentares durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas destaco que é uma fala importante de Luiz Couto, reconhecendo, apesar de ser da base do governo, o atraso na entrega e na execução dessas obras, mas prometendo se engajar para que elas sejam concluídas. Uma informação adicional para a nossa audiência, Mayara, é que nós cobramos aos ministros do governo Lula, nessa última segunda-feira, uma atualização no portal do PAC, com a descrição das obras por estado, porque eu havia feito um levantamento mostrando que essas obras descritas no programa do PAC estavam datadas de julho de 2024. A última atualização havia sido feita em julho de 2024, ou seja, há quase um ano. Então não dava para a gente saber exatamente em que nível de execução estavam cada obra, que os ministros, inclusive, vieram fazer a cobrança aqui aos prefeitos e ao governador João Azevedo. O ministro prometeu se reunir naquele mesmo dia com técnicos, né, para fazer essa cobrança, e eu trago a informação agora que de fato foi feita uma atualização no site do Ministério da Casa Civil do Governo Federal com a descrição das obras do PAC, e agora essas obras, o andamento dessas obras foi atualizado até a execução feita em dezembro de 2024, ou seja, a gente tem um parâmetro mais atualizado de mais 6 meses. Se havia uma atualização até julho de 2024, agora o portal já traz ali uma informação de dezembro de 2024, uma informação mais recente, e a gente vai seguir acompanhando para que essas obras... Eles cumpriram, né? Que a previsão era que fosse essa semana, né? Inclusive essa atualização. Eu prometi trazer aqui, né, no CBN Cotidiano. Então estou conferindo agora que o governo federal fez essa atualização. Agora é importante que, de fato, haja essa fiscalização para que as obras sejam executadas, porque ainda estou vendo aqui, por exemplo, em Araruna, tem ampliação do sistema de abastecimento de água. No programa Água para Todos, ainda consta como em ação preparatória, assim como em Cabaceiras, em Cuité, aqui em João Pessoa também há uma etapa desse programa que consta como em ação preparatória, ou seja, ainda vai sair do papel. É importante que de fato essas obras sejam executadas, porque é recurso público que não nasce em árvore, é dinheiro do bolso do contribuinte que nos escuta. Sejam dados prazos também, né, Felipe? Sim, prazos. Está faltando apenas o prazo, né? A promessa do prazo que não foi dita aqui durante a agenda dos ministros aqui em João Pessoa. Tá certo, Felipe. Obrigada. Até amanhã. Mayara, só antes de encerrar, eu queria só trazer mais um destaque de Luiz Couto, né? Porque eu falei que ele estava com o botão da sinceridade ligado, né? E ele foi questionado sobre 2026 também, porque o presidente estadual do PT, Jackson Macedo, tem feito sinalizações já, inclusive em relação ao nome do prefeito Cícero Lucena, que eventualmente é lembrado para disputar as eleições do próximo ano, embora não tenha confirmado isso ainda. E Luiz Couto criticou a forma como o PT vem sendo conduzido, inclusive comparou o PT, o próprio partido, a partir da forma como o partido é conduzido aqui no estado, a um carro que só funciona durante as eleições, e criticou a gestão do partido feita pelo presidente estadual do PT, Jackson Macedo. Vamos ouvir. Olha, em primeiro lugar, o PT precisa ter unidade. O PT, normalmente, quer dizer, hoje o presidente estadual do partido está pedindo já para eleger Cícero Lucena como governador. Ou seja, isso não é conversa. As pessoas têm o partido, têm que trabalhar para que as políticas que o partido está defendendo, que isso possa ser aplicado. Vejam, a eleição passada, Lula ganhou em todos os municípios da Paraíba, todos os municípios, mas só elegeu um deputado federal e 2 deputados estaduais, né? Uma deputada e um deputado. Então, isso mostra que é preciso o PT ter a unidade
e ter políticas públicas. Não pode ficar apenas coordenando com, ou seja, com ações ou telefonemas, isso. Precisa andar, precisa ir em cada local. Onde tiver uma obra, tem que ver se aquela obra está sendo realizada com firmeza. É nesse sentido. E respeitar a população. E, por fim, Luiz Couto ainda disse que o partido tem a capacidade de eleger, a partir dessa reaproximação com as pessoas, um segundo nome para deputado federal. Ele afirmou que não tem medo ou não tem temor sobre uma possível candidatura de Ricardo Coutinho, que já disse que vai voltar a disputar, dessa vez na condição de candidato a deputado federal. Pois é isso que nós sabemos. O PT ficava sempre com... Olha, Lula poderia ter eleito presidente aqui, ganhou em todos os municípios. E a gente podia ter. Esses votos poderiam também ser colocados. Por quê? Aí é porque o partido precisa ter trabalho permanente, tem que visitar os companheiros, tem que ver as situações que estão acontecendo, os problemas, as soluções. Mas é o seguinte, o companheiro Ricardo é alguém que a gente já colocou. É importante a gente ter candidato para que a gente possa avançar, sair do 1, pelo menos não ficar 2, né? Algumas lideranças do PT são criticadas pela falta de autocrítica. A partir dessa entrevista de hoje, eu percebo que isso não vale para Luiz Couto. Ele está bastante consciente da situação do partido e fazendo essa autocrítica, pedindo que o partido possa fazer algumas reformulações. Mayara, é isso. Tá certo, Felipe. Obrigada. Até amanhã. Um abraço. Até amanhã. Agora são 4h15. O intervalo, a gente volta daqui a pouco. CBN Cotidiano. Oferecimento Aliança Madeiras e Material de Construção. Produtos de qualidade, preço baixo. Na Aliança Madeiras, clientes especiais como você merecem produtos de qualidade, rapidez na entrega, preços baixos e descontos imperdíveis, além de parcelar suas compras nos cartões. Aliança Madeiras e Material de Construção. Aqui tem o melhor para você. Na Principal do José Américo, fone 3231-1513. Vou repetir. Na Principal do José Américo, fone 3231-1513. O amor do paraibano pelo café é outra coisa, né? Se desse pra medir, a caneca ia transbordar. Poderoso, ele reúne pessoas especiais. E pra saber que o café tá pronto, não precisa nem falar, porque o aroma gostoso pelo ar já entrega que é o momento de saborear. Afinal, do campo à mesa, o café é a bebida que une a Paraíba todinha. Uma homenagem. Café São Brás, o café que mexe com você. Se você é um apaixonado por carros ou simplesmente precisa realizar a manutenção do seu veículo, a escolha das peças certas faz toda a diferença. A Auto Peças Barbosa é a loja comprometida em oferecer as melhores marcas e os melhores preços em lataria, faróis, lanternas, para-brisas e acessórios para carro nacional ou importado. E tudo dividido em até 10 vezes nos cartões. Autopeças Barbosa, qualidade, variedade e excelência no atendimento. Loja em João Pessoa e Campina Grande. Acesse nossas redes sociais. Leite em pó Tiguinho é muito bom. É gostoso de verdade. Que delícia! Um bolo com café quentinho, leite Tiguinho. É saboroso, nutritivo, é qualidade. Leite Tiguinho todo mundo já conhece, é feito com amor e carinho. Leite Tiguinho. Leite Tiguinho, sabor e saúde para a sua família. Leite Tiguinho. Saiba mais com o Hospital Visão. Você sabia que as crianças também devem visitar o oftalmologista? Como todo o corpo, o sistema visual dos pequenos também está em constante desenvolvimento. É preciso ter atenção a queixas, como, por exemplo, dificuldade para enxergar a lousa na escola ou a qualquer outro sintoma relacionado aos olhos. Cuide bem da sua saúde e conte com o Hospital Visão. Tecnologia e humanismo a favor dos seus olhos. Direção Técnica Dr. Fernando Gadelha, CRM 5494. A vida merece ser vista, enxergar tudo perfeito como ela traz. O tratamento merecido que você precisa. Do Hospital Visão com qualidade faz. Hospital Visão, segurança de quem mais conhece. Para todos da família, o melhor para os seus olhos. Hospital Visão, melhor
Expedicionários. Fone 3031-4555. Esta última meia hora do CBN Cotidiano teve o oferecimento de Aliança Madeiras e Material de Construção. Produtos de qualidade e preço baixo. CBN Cotidiano. Agora são 4 horas e 17 minutos. Para quem está acompanhando a gente na nossa transmissão no cbnparaíba.com.br ou no YouTube, né, no nosso canal no CBN Paraíba, a gente vai colocar agora imagens, né, de um acidente que aconteceu no início da tarde de hoje, envolvendo um avião de pequeno porte, um monomotor que caiu enquanto sobrevoava o distrito de São José da Mata, em Campina Grande, município do Agreste da Paraíba. Esse acidente ocorreu já no início da tarde, ali fim da manhã, próximo ao aeroclube da cidade. A causa da queda foi identificada, né? Inclusive a Universidade Afacisa, que é responsável, a proprietária dessa aeronave, já emitiu uma nota falando também sobre as questões que envolveram o acidente, né? O piloto e um mecânico estavam no avião no momento desse acidente, eles ficaram feridos e foram levados conscientes e orientados para o Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande. E aí, de acordo com a Unidade da Saúde, as vítimas têm 33 e 65 anos de idade. Eles passaram ao longo de toda a tarde, desde o início da tarde, né? Na verdade, eles passam por procedimentos médicos de emergência e têm estado de saúde considerado estável, né? Então, para quem está nos acompanhando no cbnparaíba.com.br, também no nosso site, no YouTube, né, no nosso canal no YouTube, a gente está transmitindo essas imagens agora, imagens que foram feitas por moradores da região, né? A Arthur Lira da TV Paraíba esteve por lá no local, ali no distrito de São José da Mata, pouco depois que o acidente aconteceu, né? E aí ele conversou com testemunhas por várias pessoas que moram ali nas imediações, né? Que ajudaram no socorro dessas duas vítimas, ajudaram a tirar de dentro do avião, acionar o SAMU, né? E aí essas pessoas foram levadas para o Hospital de Trauma de Campina Grande. Nas imagens a gente vê o avião caído sobre um muro, né, de uma casa, e tem relatos, né? A Arthur Lira conversou com várias pessoas, tem relatos de moradores, uma mulher que estava estendendo o varal, né, olhou para cima e viu o avião caindo ali na direção da casa dela. Ninguém ali que mora nas imediações de onde aconteceu esse acidente se feriu, foi só o susto mesmo. E que susto, né? Imagina você estar em casa ou passando ali na rua, né, ali na comunidade, é uma área rural do distrito de São José da Mata, e ver um avião caindo da direção da própria casa, né? Um susto imenso. Mas as duas únicas pessoas que estavam dentro desse avião de pequeno porte, desse avião monomotor, saíram com vida e foram levadas para o Hospital de Trauma de Campina Grande. O estado de saúde é considerado estável. Agora são 4 horas e 20 minutos. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho. CBN Cotidiano. Começou o seu curso e está insatisfeito com sua faculdade? Transfira agora o seu sonho para a Facene. Além da estrutura de excelência, 2 complexos clínicos próprios, 8 clínicas escolas e hospital conveniado exclusivo, a Facene te garante matrícula grátis e bolsa de até 65% de desconto até o final do curso. Não perde mais tempo e fale agora mesmo pelo WhatsApp 839-9392-0134. Já reparou como os ônibus de João Pessoa estão cada vez melhores? Já chegaram mais ônibus 0 km e neste ano serão 60 novos ônibus nas ruas, incluindo mais geladinhos. Mais conforto, segurança e modernidade. João Pessoa tem a 3ª frota de ônibus mais nova do Nordeste e o compromisso com a mobilidade só cresce. Mais investimento, mais qualidade no seu trajeto. Cintur JP. Compromisso com a mobilidade. O mundo está mudando e você precisa se preparar. Junte-se à inteligência Uninasal e experimente um futuro extraordinário.
Comece agora a sua graduação EAD com aulas práticas em laboratórios e a melhor metodologia de ensino digital do país. Acesse uninasal.edu.br e escolha seu curso EAD ao vivo ou digital com mensalidades a partir de R$ 147,21. Não perca essa chance. Descubra agora a inteligência Uninasal. São Brás é o nome do nosso café. São Brás é o sabor que a gente quer. Sabor que traz o dia e deixa a gente muito feliz. Sabor que desperta, sabor que combina. Sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona. Sabor que nos anima. Café São Brás, o sabor que mexe com a gente. São Brás. Saiba mais com o Hospital Visão. Uma alimentação saudável e rica em antioxidantes auxilia na prevenção de doenças que causam o aparecimento de lesões oculares, como é o caso da DMRI, degeneração macular relacionada à idade. Portanto, não exagere na alimentação. Cuide bem da sua saúde e conte com o Hospital Visão. Tecnologia e humanismo a favor dos seus olhos. Direção Técnica Dr. Fernando Gadelha, CRM 5494. A vida merece ser vista. Enxergar tudo perfeito como ela traz. O tratamento merecido que você precisa. Do Hospital Visão com qualidade faz. Hospital Visão, segurança de quem mais conhece. Para todos da família, o melhor para os seus olhos. Hospital Visão, melhor atendimento pra você. Bairro Expedicionários, fone 3031 4555. CBN Cotidiano. 4h23. Conversa saudável com Luiz Augusto Mendes. Uma pergunta para você, nosso ouvinte, né? Você fala a verdade nos seus relacionamentos? Fala mesmo. Uma reflexão aí sobre isso. Porque uma pesquisa realizada por meio de um aplicativo mostrou que a honestidade absoluta é muito difícil de ser atingida, pois as pessoas usam estratégias de omissão, né, ou distorção ali da realidade para atingir metas afetivas. Luiz Augusto Mendes, boa tarde para você. É isso mesmo? Tem essa dificuldade de ser honesto nos relacionamentos? Olá, Maiara. Olá a todos os nossos ouvintes. Pois é, Maiara, a grande questão é que a nossa cabeça, né, o nosso cérebro, ele é direcionado para ter sucesso e não para ser honesto. Então, muitas vezes, num primeiro encontro, se você contar toda a sua história de vida sem fazer um determinado filtro, isso pode dificultar, né? A gente tem um termo na psicologia que a gente chama de desejabilidade social, né? Ou seja, nós queremos muito mais ser desejáveis socialmente, atingir aquele objeto de desejo do outro. Então, como a gente tem pouca informação sobre o outro também tem pouca informação sobre a gente vai filtrando as informações. E é um pouco, Maiara, o que essa pesquisa falou, né? Foi feita uma pesquisa aí do aplicativo chamado Happn, e ele disse que 78% das pessoas, né? E aí a gente não sabe também se é verdade, eu acho que a pesquisa também reflete isso, 78% dizem que nunca mentiram, né? Enquanto que 22% desses usuários, 22% admitiram que já ter feito a mentira. E aí eles perguntaram quais são as mentiras mais usuais. A primeira é esconder o real interesse no relacionamento. E é justamente isso, Maior. Olha que encruzilhada a gente fica, né? Qual é o nosso real interesse no relacionamento? Não sabemos, até porque nós não sabemos quem é outra pessoa, o que é que ela tem a nos oferecer, né? Então, o que é que a gente faz? Imagina se no primeiro encontro eu já digo, eu quero namorar sério. E se a outra pessoa não quiser? Então, tem esse risco. Assusta, né? Justamente, pode assustar. Ou se não, se eu disser, não, eu não quero nada sério, e a pessoa querer algo sério. Então, isso aí pode ser que no primeiro momento, e quem mais diz isso são as mulheres, ok? As mulheres, elas, no primeiro momento, escondem esse interesse. E por que é que a gente esconde, Maiara? É justamente esse medo, né? A gente tem duas grandes metas no relacionamento. Primeiro é o medo de ser rejeitado. A gente não quer ser rejeitado. E o outro medo é a gente ter... Outro medo não. A outra meta
é nós querermos ser aceitos. Então, são duas coisas que parecem iguais, mas são diferentes. A gente não quer ser rejeitado, quer ser aceito. Então, tudo aquilo que indique que eu vou ser rejeitado, eu limpo, né? Talvez eu deixe aí para um outro momento mais propício, e tudo aquilo que indica que eu vou ser aceito, eu vou usar. Por isso que a gente diz que existe aí esse filtro, né? Essa distorção. Eu vou só apresentar o que é interessante. Mas outro dado interessante também é que os homens também, né, 29% dos homens, eles também escondem as verdadeiras intenções no relacionamento. Então, no primeiro momento, ele está ali mais para conquistar, para ter aquela meta, né? 28% das pessoas acreditam que mentirinhas, desde que sejam inocentes, né, e que não prejudiquem, pode acontecer nos relacionamentos, ok? Porém, né, o grande motivo aí do processo de mentir ou de omitir é justamente porque a gente é inseguro de nós mesmos e temos medo de ser julgados. Ou seja, nós vamos adaptando a verdade, vamos adaptando a realidade para que ela seja a melhor possível. Pois é, Luiz Augusto, eu já ia comentar isso. É meio que uma mentira para parecer ser mais interessante, né? Aquela coisa da aceitação, quase que no automático essa mentira, né? Pois é. O problema é que vamos pensar em duas questões. Uma coisa é você omitir. Omitir é bacana, né? Desculpa, bacana entre aspas, né? É o momento que você... É natural, digamos assim. A gente seleciona as informações. Quando a gente omite, a gente deixa para que, no segundo momento, a partir de uma maior intimidade, a partir de um maior conhecimento, esses outros fatos, eles venham à tona, ok? Sim. Até porque, muitas vezes, eu preciso explicar os contextos em que as situações aconteceram. Agora, se for uma mentira, aí é interessante a gente avaliar. Muitas vezes a mentira é usada para ter proveito da situação. Eu minto e tenho proveito da situação e o outro sai perdendo. Vamos imaginar aí o que é muito comum. Uma das pessoas mente, mantém a relação, a outra, por exemplo, a grande mentira da fidelidade, né? Um está fiel, um mente para conquistar a fidelidade, enquanto que o outro que está mentindo, ele consegue, vamos dizer assim, ser infiel, ter outros relacionamentos. Aí sim, essa mentira ela é prejudicial e a gente tem que entender o seguinte, a mentira para se sustentar, ela é complexa. Então, nem sempre as pessoas vão conseguir mantê-la por muito tempo. Então, o ideal é que, se houver a necessidade de ajuste, a omissão ou a seleção, você seleciona as informações, mas com o passar do tempo, ela vai ter que ser... Essas informações, elas terão que ser ditas. A mentira não. A mentira fragiliza o relacionamento e termina, muitas vezes, mostrando, na verdade, que aquele relacionamento, ele não se sustenta. Meio que monta ali um personagem, né, Luiz Augusto? E como é que faz para construir relacionamentos mais saudáveis? Eu acho que para construir relacionamentos mais saudáveis, né, tem que primeiro investir numa coisa chamada intimidade. Nós temos que se deixar conhecer, né, e também ter o interesse de conhecer o outro. Quanto mais eu vou conhecendo as pessoas, mais eu vou tendo confiança, e quando eu me sinto num ambiente onde eu posso ser autônomo, ok? E ter a minha autenticidade respeitada, mais os relacionamentos serão estáveis. Mesmo que no início ali eu mostre só as partes interessantes, com o tempo, né, e ninguém é perfeito, eu acho que essa meta aí da perfeição é inatingível, mas nós vamos mostrando nossas características, tanto as partes boas, mas também aquelas partes justamente onde a pessoa vai ter que entender a minha história de vida, minhas características e minhas singularidades, né? Então, construir intimidade é um bom início para a gente também construir um relacionamento mais durável. Luiz Augusto Mendes, obrigada. Até semana que vem. Até lá, minha amiga. Tudo de bom. Um abraço. Agora são 4h31, enquanto o repórter CBN não nos chama, vamos trazendo aqui as participações dos nossos ouvintes. O Wagner, né, tá falando por aqui com a gente, ele dizendo que vai fazer a caminhadazinha dele de todas as tardes, acompanhando aí, ouvindo o CBN Cotidiano. Obrigada, viu, Wagner, pela sua participação. O Roberto Lima também tá por aqui, né, o Diogo, o Paulo também tá por aqui.
Boa tarde, Maiara Jair, show do plantão como sempre, um ótimo programa a todos. Obrigada também pela sua participação, pela sua audiência de sempre. Enfim, daqui a pouco eu leio mais mensagens, porque agora são 4h31 e o repórter CBN nos chama. Repórter CBN. Feira 9 de abril de 2025. Os principais índices de Wall Street apresentaram forte alta após o anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que autorizou uma redução para 10% das tarifas recíprocas a dezenas de países por 90 dias. O Dow Jones sobe 10,4%. O S&P 500 avança 8,2%. O Nasdaq está em alta de 7%. A China ficou de fora da lista de nações beneficiadas pela nova medida de Trump e será taxada em 125%. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o projeto de lei que estabelece punição para os empresários que não pagam imposto de forma recorrente e usam a inadimplência como prática de negócio. O tema é considerado prioridade pela Receita Federal. O projeto caracteriza o que é um devedor contumaz e aplica punições como o cadastro de uma lista de contribuintes com nome sujo, a inabilitação do CNPJ e a impossibilidade de participar de licitações, além de decretação de intervenção e liquidação extrajudicial ou falência. O número de matrículas em escolas de tempo integral na rede pública aumentou mais de 600 mil em 2024. A base de comparação é o ano anterior. A informação faz parte do censo escolar divulgado pelo Ministério da Educação. Em geral, as unidades de tempo integral têm carga igual ou superior a 7 horas diárias contra 4 das escolas de período parcial. No horário de Brasília, 4h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Bem Saúde, Rede Farma. A Semana Dermo é pra você. O melhor para o seu skincare com ofertas incríveis. Kit água micelar Zeta Skin 120ml mais 200ml por apenas R$ 29,99. Cetaphil loção hidratante 473ml. Leve a segunda unidade com 40% de desconto. Slim protetor solar fotoprotetor FPS 60 50ml. Leve a segunda com 29% de desconto. Hidratante Neutrogena intenso com fragrância 200ml de R$ 66,99 por apenas R$ 46,89. Semana Dermo, Rede Farma, a farmácia do menor preço. Sorria e viva de frente, com um sorriso que sempre sonhou. Para a Unique, implantes dentários de qualidade, os melhores especialistas que você encontrou. Para a Unique, atendimento especial, infraestrutura sem igual, aqui o bem-estar é essencial. Para a Unique, uma clínica completa, a melhor que já se viu. Oral Unique é referência no Brasil. Oral Unique. Oral Unique, a sua clínica odontológica. 981237030. Quando você mais precisa, o cuidado não pode falhar. No Hospital Nossa Senhora das Neves, unimos a mais alta tecnologia com o carinho de quem cuida de verdade. Aqui, a inovação anda de mãos dadas com o cuidado. Agora, com a cirurgia robótica da Vinci, tecnologia que transforma vidas. Cuidado que acolhe. Saiba mais. Agende sua consulta no HNSN 83-3565-9000. A BrisaNet tem tudo o que combina com você. Com a Brisa, você garante internet de alta velocidade e os melhores streamings para maratonar filmes e séries. Assine 700 mega com Globoplay por R$ 99,90 por mês. E o melhor, comece a pagar só daqui a um mês. BrisaNet é mais conexão, mais qualidade e muito mais diversão para toda a família. Acesse brisanet.com.br ou ligue 0800 281 3017. João Pessoa cresce com mais moradia, garantindo dignidade e qualidade de vida para as pessoas. A Prefeitura está construindo o Complexo Beira Rio, com uma infraestrutura completa, com creche, cozinha comunitária, assistência social e muito mais, que beneficiará 791 famílias que vivem em área de risco. Esse é o resultado de um trabalho que respeita, valoriza e cuida da nossa gente.
Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Ir ao cinema ficou ainda mais emocionante. Chegou o Clube Cinépolis, um programa de fidelidade que transforma cada real gasto em benefícios exclusivos. Cadastre-se grátis no novo Clube Cinépolis e compre sem fila, com o mesmo preço da bilheteria. Ganhe 5% de cashback e acumule pontos para trocar por ingressos, pipoca, combos e muito mais. Só no Clube Cinépolis você aproveita descontos especiais. Não perca tempo. Acesse agora cinépolis.com.br ou baixe nosso aplicativo e faça parte do Clube Cinépolis. Cinépolis, você nunca viu um cinema assim. CBN Cotidiano. Agora são 4 horas e 37 minutos. Diogo Pinheiro está de volta por aqui para a gente falar sobre infarto em pessoas com menos de 40 anos de idade, que tem sido mais comum do que antes e que pode ser fatal. Para ser uma ideia, só no ano passado foram mais de 200 casos em todo o país envolvendo aí essas faixas etárias de antes dos 40 anos, isso segundo dados divulgados pelo SUS. Então é um alerta importantíssimo sobre a necessidade de exames preventivos, não é isso, Diogo? Exatamente, e de melhora na qualidade de vida também. A gente vai conhecer agora a história de Tamires Rocha, que estava com apenas 22 anos quando, em um dia comum, ela percebeu os sinais: dor na nuca, pressão alta, dormência em parte do corpo, todos sintomas de infarto, que inclusive é considerado pelos órgãos de saúde a principal causa de morte no Brasil. No ano de 2021, eu tinha 22 anos, nós estava no auge da pandemia, no último período de enfermagem, a gente precisava cumprir estágios, e antes disso acontecia umas reuniões na faculdade. E nessa reunião já saí de casa com um mal-estar. Não estava me sentindo bem, mas continuei e fui assim mesmo. Quando eu cheguei lá, eu comecei a passar mal. Tipo, eu fiquei muito quieta, eu não conversava e de repente eu bebia água e não conseguia fazer xixi. Comecei a ficar com o lado esquerdo dormente. Comecei com a mão dormente, a metade do rosto e uma dor muito forte na nuca. E assim foi por algumas horas. E contei para minhas amigas, elas correram comigo para a UPA. Cheguei na UPA, minha pressão estava por 26/16. E já entraram com um protocolo de infarto, porque todos os sintomas que eu sentia. O Ministério da Saúde divulgou dados que são alarmantes. De acordo com esse levantamento, o número de internações de pessoas com menos de 40 anos sofrendo infarto passou de menos de 2 casos a cada 100 mil habitantes, isso no ano de 2000, para quase 5 em 2024, um aumento de 180%. Esses números, inclusive, não incluem os atendimentos da rede privada, ou seja, o quadro pode ser ainda mais grave. No caso de Tamires, o que permitiu que ela continuasse viva foi a rapidez no socorro. E é uma sensação totalmente diferente da ansiedade. Uma sensação forte, é um peso mesmo. E graças a Deus, como o médico falou, que foi uma intercorrência muito rápida, cheguei a tempo de não precisar usar nenhum tipo de aparelho, eu não precisei entrar em nenhum centro cirúrgico para fazer nenhum procedimento, porque comecei a controlar as batidas, consegui controlar tudo. Então foi, muito rápido, mas se não fosse, tinha acontecido coisas piores. Eu conversei com a médica cardiologista Roberta Tavares e ela explicou que esse tipo de ocorrência tem aumentado em pessoas mais jovens por conta justamente do estilo de vida menos saudável. E o que nós temos visto é um aumento do número de infartos de pessoas mais jovens, porque os hábitos de vida atualmente associados a uma vida moderna, as pessoas são mais sedentárias, a vida é mais acelerada, muito tempo no trabalho, fast food, delivery. Isso tudo propicia a obesidade, aumento de peso, e que traz junto consigo outras condições que fazem mal para o coração, como, por exemplo, hipertensão arterial. Então, nós temos visto pessoas muito jovens já hipertensas, o desenvolvimento do diabetes, que está intimamente ligado à obesidade, o aumento do colesterol, principalmente o colesterol ruim, enfim. Além disso, outros fatores associados ao comportamento de pessoas mais jovens também têm sido implicados, como, por exemplo, o uso de cigarros eletrônicos. E além das internações, a médica ainda disse que pacientes mais jovens
têm procurado os consultórios para prevenção, só que eles chegam lá já com sintomas ou comorbidades. Nós temos visto que pacientes cada vez mais jovens nos buscam, os cardiologistas, para avaliar a condição cardíaca já com algum sintoma ou já desenvolvendo alguma doença, como, por exemplo, paciente com hipertensão, ou o colesterol que começou a subir, ou o paciente passou a ter uma dor torácica, um paciente que está sedentário, voltou a se exercitar e não está se sentindo bem. Então, nós temos visto isso com frequência. Habitualmente, a partir dos 40, nós já iniciamos essa prevenção cardiovascular, que é justamente a prevenção de infarto a longo prazo. Mas antes mesmo dos 40 anos, quando as pessoas desenvolvem algum desses fatores de risco, terminam nos procurando mais precocemente. E aí essa prevenção começa mais cedo. Na verdade, Maiara, ouvintes, essa prevenção começa no dia a dia. Antes de tudo, é preciso adotar hábitos mais saudáveis, incluindo também o controle do estresse e a regulação do sono, para evitar esse tipo de ocorrência já na raiz. Cuidar do ambiente onde nós vivemos, da nossa alimentação, praticar atividade física, manter um peso saudável, controlar a pressão arterial. É importante que nós façamos aferições de pressão arterial a cada 6 meses para detectar um eventual aumento. Exames laboratoriais de rotina que vão nos ajudar a identificar um paciente com uma glicemia já elevada, um pré-diabetes ou até mesmo diabetes, para avaliar o colesterol. A Sociedade Americana também orienta uma boa qualidade do sono, foi um dos pilares que entrou mais recentemente, o controle do estresse. São hábitos mais saudáveis que hoje em dia, com essa vida tão acelerada, moderna, né, no mundo digital, a gente termina esquecendo. Então a gente tem que organizar aí nossa rotina, nosso estilo de vida, apesar da vida acelerada, como a médica falou, tem que dar uma pausa, tem que cuidar de si, saúde primeiro, especialmente quando e a gente preventivos, fala... né? Exatamente, especialmente quando a gente fala da maior causa de morte no Brasil pelos órgãos de saúde, né? Vamos para a prevenção. É isso, Diogo. Obrigada, viu, pelas informações. Até mais. Agora são 4 horas e 43 minutos. Intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. CBN Cotidiano. Um bom motivo para investir no Concept João Pessoa? Aqui tem vários. É o Moura do B localizado na Avenida Rui Carneiro. Flats de 21 a 49 metros quadrados e lazer completo. Excelente para curta ou longa temporada. E para completar, parcelas de apenas R$ 980. Agora, sabe o que falta? Você ligar 31421915 e aproveitar. Concept João Pessoa é Moura do B. A evolução da praticidade no lugar certo. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, ter com quem contar, é sonhar, é realizar, é seu sonho sob medida. No Sicredi você tem tudo para a sua vida financeira. Conta corrente, cartões, investimentos e muito mais. É atendimento próximo de verdade no app, no Zap ou na agência. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Saiba mais em sicredi.com.br. É ter com quem contar. Suas frituras mais crocantes e as suas comidas mais gostosas e apaixonantes. O óleo de soja Genilza pode fazer receitas de dar água na boca, uma variedade de sabores. Genilza e sua cozinha, uma parceria de sucesso. Óleo de soja Genilza. Branca de Neve, da Disney. A clássica história ganha vida e chega aos cinemas. Com um desejo em mim que pelo ar se expande e sob o céu tão grande, eu quero a minha liberdade. Este é o nosso reino e nós o queremos de volta. Branca de Neve, da Disney. Hoje, somente nos cinemas. Verifique a classificação indicativa. A TV Cabo Branco está chegando com o Circuito Comunidade em João Pessoa, o dia 12 de abril. Tem corte de cabelo, vacina, emissão de documentos, dicas de emprego para jovem aprendiz, diversão para criançada e muitos outros serviços na Praça da Amizade, no Rangel. É a TV Cabo Branco e o Circuito Comunidade, de mãos dadas com você. Apoio: Prefeitura Municipal de João Pessoa, cidade em crescimento. E Café São Brás, o café que mexe com você.
Prepare-se para a maior operação de vendas do ano. Vale Tudo Eurovia Renault. Aqui vale tudo para fazer o melhor negócio e ter você como cliente. Será neste sábado, 12 de abril, das 8 às 20 horas. Aproveite as nossas ofertas em uma das nossas lojas na Paraíba, em Cabedelo e na Epitácio. Não compre o seu Renault antes de conferir a super condição que só a Eurovia, a maior, preparou para você. Desacelere, seu bem maior é a vida. CBN Cotidiano. Agora são 4 horas e 47 minutos. O governo do estado decretou situação de emergência na ponte que fica na PB 034, entre o município de Alhandra e o distrito de Cupissura, em Caaporã. O trecho está interditado desde fevereiro devido ao risco de colapso, isso em meio à ocorrência de chuvas intensas que atingiram ali a região em janeiro. Esse decreto informa que houve rupturas nos elementos estruturais da ponte, afetando um trecho de aproximadamente 15 metros de extensão e comprometendo a segurança estrutural. O diretor de operações do Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba, Orlando Soares, informou que até semana que vem um serviço provisório deve ser realizado para melhorar o tráfego no local. Será feita também a contratação emergencial da nova ponte para corrigir o trecho. E a expectativa é que no prazo de 6 meses a rodovia esteja requalificada e pronta para uso. Agora são 4 horas e 48 minutos. Último intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Hoje ainda tem Saúde Alerta com o Dr. André Teles. CBN Cotidiano. Prepare-se para a maior operação de vendas do ano. Vale Tudo Eurovia Renault. Aqui vale tudo para fazer o melhor negócio e ter você como cliente. Será neste sábado, 12 de abril, das 8 às 20 horas. Aproveite as nossas ofertas em uma das nossas lojas na Paraíba, em Cabedelo e na Epitácio. Não compre o seu Renault antes de conferir a super condição que só a Eurovia, a maior, preparou para você. Desacelere, seu bem maior é a vida. A TV Cabo Branco tá chegando com o Circuito Comunidade em João Pessoa, o dia 12 de abril. Tem corte de cabelo, vacina, emissão de documentos, dicas de emprego para jovem aprendiz, diversão para criançada e muitos outros serviços na Praça da Amizade, no Rangel. É a TV Cabo Branco e o Circuito Comunidade, de mãos dadas com você. Apoio: Prefeitura Municipal de João Pessoa, cidade em crescimento. E Café São Brás, o café que mexe com você. Era uma vez um mundo fantástico, cheio de surpresas e reviravoltas. O personagem principal dessa aventura é você. A vida também é cheia de surpresas. Mas com seguro de vida e Catu, você vive todas elas com mais proteção. Icatu Seguros, para todos os capítulos da sua história. Açúcar alegre, doce, companheiro, na mesa, no café, no seu dia inteiro, em cada cozinha, em cada lar. Açúcar alegre, sempre aqui pra adoçar. Começa no café e vai até o jantar. Açúcar alegre não pode faltar, um toque de doçura para animar. Açúcar alegre, sempre aqui pra adoçar. Com você e sua família todos os dias. Açúcar Alegre, sua vida naturalmente doce. Aviso de desligamento programado Energisa. Pessoal, recado importante. A Energisa fará um desligamento programado para manutenção e melhoria da qualidade da sua energia. Anota aí quando e onde acontecerá, para não se esquecer de tirar os aparelhos da tomada e programar o seu dia. Sábado, dia 12 de abril de 2025, das 10 às 15 horas. Tibiri, Santa Rita, nos seguintes endereços: Ruas Arábia Saudita, Brunei, Hong Kong, João Vieira de Carvalho Filho, Macau. Qualquer dúvida, entre em contato pelos canais de atendimento da Energisa.
CBN Cotidiano. 4h51. Saúde Alerta, com André Teles. Na última segunda-feira foi comemorado o Dia Mundial da Saúde, uma data que também marca o início de uma campanha global sobre saúde materna e neonatal. O tema deste ano é Começos Saudáveis, Futuros Esperançosos. E o objetivo é reduzir mortes maternas e neonatais. Inclusive, os dados do painel de monitoramento da Secretaria de Estado da Saúde, que estamos sempre aí acompanhando esses dados, esses números, eles apontam que só este ano foram registradas 16 mortes maternas em todo o estado da Paraíba. Uma delas foi registrada em Campina Grande. Doutor André Teles, esse é o nosso alerta de hoje, né? Boa tarde para você. Oi, Mayara, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está nos ouvindo, né? Esse tema, ele é mais importante, né? Ainda porque a gente precisa falar de futuro, né? E como é que a gente pode falar de futuro de um país se a gente não trata bem as mães, né? A gente não trata bem os bebês, né? Então a gente precisa falar muito de como o país trata aqueles que nascem, a geração, e a gente vai ter noção dos valores e prioridades de um país. E é interessante perceber que o Dia Mundial da Saúde é comemorado todos os anos com um tema, tem ano que foi sobre antibiótico, ano passado foi sobre acesso à saúde. E esse ano, né, onde a gente viveu nesse mês aqui alguns casos de violência obstétrica, de morte materna, eu acho que é um tema bem oportuno para a gente tratar aqui no Saúde Alerta. Inclusive, doutor André, a gente começa entendendo aí o tamanho do problema, porque a OMS trouxe dados muito impactantes, o deles me arrepiou, assim, me preocupou muito, é que a cada 7 segundos uma mulher ou um bebê morre de forma evitável no mundo. O que é que está por trás dessas mortes, doutor André? É um número bem assustador. Inclusive, toda morte materna ou de um bebê até um mês, ela é acompanhada para se entender por que aconteceu. A gente está falando de cerca de 260 mil mortes todos os anos que estão relacionadas à gravidez ou parto. E olha só, 2 milhões de bebês que nascem, né, que sobrevivem ao parto, acabam morrendo no primeiro ano. Então, essas mortes poderiam ser evitadas com cuidados básicos, com acesso a profissionais qualificados, com escuta, com acolhimento e com políticas públicas que valorizassem mais a vida. Pois é, doutor André, inclusive existem denúncias, né, atualmente em andamento aqui na Paraíba, uma delas relacionadas ao ISEA, né, em Campina Grande, que fala justamente sobre isso, né, a família alega essa questão de violência obstétrica, e aqui no Brasil, quando a gente fala de escuta e acolhimento, também fala, né, de violência obstétrica. Que tipos de situações entram aí nesse termo? Na verdade, a gente vai ver que violência obstétrica abrange não só comentários desrespeitosos que acontecem durante o parto ou nesse processo, mas também há procedimentos muitas vezes realizados sem o consentimento da mulher, né? E a gente tem episiotomia, falta de analgesia para o parto, ou, por exemplo, coisas mais simples, como impedir que a mulher tenha um acompanhante durante o trabalho de parto, né? Então é algo que fere não só fisicamente, mas emocionalmente a mulher. E a gente vai ver que pioram os desfechos tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, isso é muito grave. Pois é, por que isso acontece tanto, doutor André? Falta de formação, de empatia, de políticas públicas. Inclusive, você falou aí sobre essa questão do acompanhante, né, na hora do parto. E a gente até falou sobre isso recentemente, né, de que alguns hospitais da Paraíba, de acordo com uma denúncia que chegou até nós, estariam dizendo que pessoas acima dos 60 anos de idade, por exemplo, não poderiam estar ali como acompanhantes na hora do nascimento da criança. Enfim, são várias questões, né, que entram aí quando a gente fala sobre esse assunto. Então, por que isso ainda acontece tanto, né? Eu diria que isso acontece por um pouco de tudo isso que tu perguntou, Mayara. Além de despreparo, falta de respeito, né? E é interessante perceber que tinha uma professora minha de obstetrícia que ela dizia: André, o bebê nasce com e apesar do obstetra, né? Então, a mulher é a protagonista no momento do parto, né?
E aí a gente ainda vê práticas antigas, autoritárias, que muitas vezes tentam colocar o profissional de saúde, o médico, o obstetra, como protagonista da situação, quando na verdade quem deve estar no centro do cuidado é o paciente, né? Claro que é preciso falar de falta de investimentos, né? Porque é preciso também investimento por parte do Estado, da prefeitura, da União, né? Porque se a gente tem uma maternidade segura, a gente precisa ter investimento, a gente precisa ter uma equipe, estrutura, treinamento, a gente precisa ter políticas públicas não demagógicas, mas consistentes. Então, tudo isso a gente não vê, né? A gente só se dá conta quando o problema acontece e que a sociedade ela se sente impelida a denunciar, a cobrar, mas, de fato, é algo que as mulheres, de uma forma geral, passam por isso constantemente. Pois é, doutor André, quando a gente fala das mulheres, né, das principais vítimas aí disso tudo, a campanha da OMS também destaca isso, a importância do cuidado antes, durante e depois do parto. Existe algo que a mulher possa fazer para se proteger, né, para de alguma forma se preparar melhor? Mayara, eu considero isso que a gente está falando agora uma excelente arma contra a violência obstétrica. Informação é poder, né? Então, a mulher precisa se empoderar dessa informação, né? Então, o pré-natal deve começar desde cedo, pelo menos 8 consultas, com exames de pressão, ou seja, a mulher precisa estar bem orientada sobre tudo isso. E quando em relação a essa questão do acompanhante, é importante que o acompanhante seja alguém que entenda, né, do parto, que participe dessa fase, dessa preparação, né? Então, a mulher, quando ela conhece, ela entende quais são os sinais de alerta, os problemas que podem acontecer. E mais, ela precisa conhecer os seus direitos, né? Toda mulher tem direito a um parto respeitoso, com analgesia, com liberdade de se movimentar, com acompanhante que ela escolha. E também é importante ela conversar com a equipe sobre o plano de parto. Então, lembra aquele ditado que a gente diz que o que é negociado não sai caro? Então, é muito importante quando as pessoas negociam, quando ela dialoga esse plano de parto, ela sabe o que dá ou não para ser feito. Então, isso evita muito, né, situações de violência como essas que a gente ouviu falar aí nos últimos dias. E depois do parto, doutor André Teles, porque muita gente acha que passou, né, acabou ali, está tudo certo, fim, não precisa mais se preocupar. Isso é um grande erro, porque cerca de 30%, né, das mulheres elas desenvolvem problemas exatamente depois do parto. E a gente precisa falar de depressão, de ansiedade. Então, o cuidado continua. A mulher ainda está numa fase frágil, né? Ela está numa situação vulnerável. Então, é preciso acompanhar a recuperação dessa mãe, observar o bebê, garantir a amamentação, né? A gente precisa garantir que esse vínculo afetivo aconteça de forma eficaz. Então, é preciso cuidar na mulher do pós-parto, também garantir que a criança vai ficar saudável, vai ter direito a uma infância feliz e bem cuidada e sem riscos de morrer. Falando em cuidar da criança, essa campanha também fala muito sobre os primeiros dias do bebê. E aí, que tipo de cuidado é mais urgente ali nesse início? Olha só, os primeiros 28 dias, que a gente chama de período neonatal, são os mais críticos da vida de todo mundo. Então, o bebê precisa estar aquecido, amamentar o quanto antes, ser monitorado de perto. E os pais precisam conhecer sinais de alerta, como dificuldade para respirar, febre, vômito, sinais de desidratação. Então, tudo isso exige atenção, né? Além disso, o bebê precisa de amor, de toque, de contato. Isso também é saúde. Então, eu acho que educação, que informação empodera essas mulheres e, de uma forma geral, faz bem para todo mundo. É isso, doutor André Teles. Obrigada. Até semana que vem. Um grande abraço. Até semana que vem. Um abraço. Agora são 5 horas em ponto. O CBN Cotidiano de hoje vai ficando por aqui. Os trabalhos técnicos foram de Tiago Nunes e a edição de Everton Correia. Obrigada pela participação, pela audiência de cada um de vocês. Amanhã a gente está de volta às 3 da tarde com o CBN Cotidiano. Até lá. Apresentação: Maiara Medeiros. CBN Cotidiano.